Estou aqui com a minha camisa do Jeromel da Copa de 2018 para falar, vamos ver se dá para ver aqui, para ver se dá para ver, Jeromel número 4, enfim, não sei se rolou, mas estou aqui com a camisa do Jeromel para falar de Kahneman, para falar do outro elemento da nossa dupla de zaga, talvez a melhor, talvez, dupla de zaga da nossa história, né? Ou a dupla mais histórica. Não, acho que é a melhor, eu diria a melhor. Uma dupla que casou muito bem, né? Se completaram muito bem. E a polêmica do momento é Walter Kahneman, a sua renovação, a sua permanência no Grêmio ou não. E cara, esse assunto é muito polêmico, tem muitas nuances, mas eu vou trazer aqui a informação que foi divulgada, acho que por mais gente também, mas eu ouvi o Juliano da Copeiro TV falando da proposta que o Grêmio teria deixado com o empresário do Kahneman. E que até o momento, pelo menos, né, quando eu gravo esse vídeo aqui, final de domingo mais ou menos, até este momento não se tem notícias de que houve um acerto ou uma contraproposta ou alguma coisa do tipo. Também se ouviu falar, né, que a pedida do empresário do Kahneman era um contrato de 4 anos mantendo as bases salariais meio parecidas ou iguais às do momento, né? Cara, o salário do Kahneman atual, já ouvi falar em 750, 800, parece que é uns 800, algo girando em torno de 800, tá? É uma fortuna. Mas daí cada um diz um valor, porque daí tem uns tributos, uns impostos, não sei o quê. Aí uns falam sem, outros falam com, e aí tem o direito de imagem, a composição é um pouco complexa. Então, assim, a gente vai ouvir valores distintos aí nessa matemática aí, mas vamos botar aqui 800, né? Uma base salarial que ele ganha hoje em dia no Grêmio. E, cara, o empresário dele teria pedido até, se eu não me engano, 900, ou seja, um aumento e mais alguns gatilhos que liberam bônus ali. Então, acho que foi o próprio Juliano também que falou isso, né? E, putz, né? Aí complica, ele quer aumentar, na verdade, o salário do Kahneman. Que até se justificaria pela inflação, né, os valores mudaram e de repente eles têm uma vida muito atrelada ao dólar, né? E o dólar também subiu, então o real desvalorizou, né? Até se justificaria, mas, né? Considerando aí os últimos anos do Kahneman e próprias condições financeiras do Grêmio e o salário que ele já ganhava antes, que já era num patamar altíssimo, né, o mais elevado do clube, não faz nenhum sentido, né? Analisando pelo ponto de vista do Grêmio, até mesmo do bom senso, eu diria, não faz nenhum sentido ele pedir um aumento, quando muito pedir que mantivessem as bases salariais da mesma forma. Pois o Grêmio fez uma contraproposta, que eu achei boa, cara. E aí já começa a polêmica, porque eu vi, tanto em grupos de WhatsApp que eu participei de debates sobre isso, quanto até mesmo no próprio Twitter, né? E o próprio tweet do Juliano, o Juliano fez um vídeo também da Copeiro TV lá, explicando um pouco melhor essa situação, mas ele faz um tweet já simplificando o que importa, né? Os números e tal. E, cara, aí tu vê ali naquele tweet do Juliano ou em outros comentários de outros twitters ali, o pessoal reclamando, os gremistas reclamando, né? Achando muita grana, achando que já era, que não sei o quê, que é um absurdo esse dinheiro para zagueiro, que o Grêmio não tem condições, tem que partir para outra, acabou o ciclo. Eu ouvi de tudo, tá? E eu entendo a maioria das desconfianças ou insatisfações, mas eu discordo também da maioria delas. Por quê? Porque, assim, o Kahneman tem 31 anos. E eu acho que o início do debate, né, o debate tem que começar pelo seguinte: o Kahneman ainda está queimando uma boa lenha, ainda tem uma boa lenha para queimar, ou ele acabou? Cara, se o Kahneman acabou, é um debate, né? Se o Kahneman ainda, em tese, né, 31 anos para zagueiro e tal, ainda tá perto do auge ali, né? Só que a gente sabe que ele passou por dificuldades clínicas ali, físicas, né? Fez uma cirurgia, etc. O quadril é delicado e tudo mais. Então, essa discussão, cara, eu acho que rola muito ruído e muita polêmica, muito debate nesse assunto Kahneman, porque pessoas já partem daqui e outras pessoas partem daqui, né? Tipo assim, não, o Kahneman ainda é um ótimo zagueiro, não, o Kahneman já deu o que tinha que dar.
E sinceramente, eu tô mais pra ele ainda é um ótimo zagueiro, mas é óbvio que eu fico no meio do caminho na direção do ponto de interrogação, né? Porque é inegável que esses últimos anos do Kahneman acenderam um alerta. Cara, só um pouquinho. Teve a cirurgia do quadril ali, que ela é um pouco atípica e, como eu sempre digo, qualquer jogador do mundo está sujeito a uma cirurgia e isso vai implicar em meses de ausência e é do jogo. E, cara, jogadores que nunca se lesionam eventualmente passam por isso e é do jogo. E, cara, não tem como a gente cravar que o Kahneman acabou ou que ele é bichado ou que isso ou aquilo por causa deste episódio, sabe? Só que a gente também viu que, né, ele vem de uns 2 anos aí um pouquinho conturbados fisicamente. Que até pode ser por causa desse problema do quadril que não tinha sido resolvido. Às vezes o cara compensa, né, em outro, sabe, estoura em outro lugar e tal. Então, assim, agora que ele tá voltando da cirurgia que a gente vai começar a entender melhor. Mas, como se tem essa dúvida, eu achei interessante a proposta do Grêmio, que foi a seguinte: o Grêmio basicamente está derrubando o salário do Kahneman pela metade e consegue chegar a bases salariais parecidas com as de hoje se ele cumprir metas de produtividade, né, de participação, ou seja, de estar disponível fisicamente para jogar. O que seria essa proposta do Grêmio? Primeiramente, assim, ó, não seriam 4 anos de contrato, seriam 2, o que eu já acho bem plausível, né, bem ok, né, da parte do Grêmio, assim, me fugiu a palavra, mas assim, é pertinente que o Grêmio faça isso, diminua, até para entender, né, de que Kahneman a gente está falando, e daqui a pouco ele vai ter 33 já, né, ao final desse contrato, aí já começa a entrar em outra zona da idade, que cada jogador responde de uma forma diferente, então acho bem prudente, era essa a palavra, o Grêmio diminuir para 2 anos e não 4, como eles estão pedindo, e derrubando o salário pela metade, ou seja, 400 mil reais fixos. Cara, vamos combinar, é uma fortuna? É muita grana? Mas vamos combinar o seguinte, cara, o Guilherme, se eu não me engano, ganha isso, o que é um absurdo completo? Mas a gente sabe que o futebol brasileiro está inflacionado e que qualquer pereba hoje em dia ganha 400 mil, né? Então, a gente goste ou não, a gente concorde ou não, é assim. É assim, então, sabe? E o Grêmio tá sugerindo, né, propondo ao empresário do Kahneman que caia pela metade o valor fixo. Mas aí, com 2 gatilhos. Um, de que se ele superar os 60% de participação nos jogos, 60%, ele ganha 2 milhões de reais no ano. 2 milhões anuais para cada ano que ele preencher esse 60%. Se ele estourar 80% de participação, dá 4 milhões no ano. 4 milhões no ano de bônus, né, de gatilho de ele jogar mais de 80%. Eu fiz o cálculo rapidamente aqui, considerando esse gatilho máximo, né, ele fez mais de 80% dos jogos, diluindo esses 4 milhões em 13, né, porque tem 13º, em 13 meses, daria uns 300 mil reais. E como é 400 fixo, ele chegaria ao patamar. Se o Kahneman jogar mais de 80% dos jogos, né, se ele tiver condições de jogar em mais de 80% dos jogos, ele ganharia 700 mil reais neste mês. Então, é menos do que hoje, na prática, né? Hoje a gente está falando da casa dos 800 e tal, mas assim, é parecido, vamos botar lá, é parecido com o que ele ganha hoje, mas até, se a gente for na minúcia ali dos números, é até menos. Aí ainda tem gente que acha ruim, que acha que, cara, 700 mil para um zagueiro, a gente tem problemas piores, não sei o que, blá blá blá. Beleza, é discutível, mas eu não acho absurdo. Por quê, gente? Porque assim, ó, a gente tá falando em 700 mil pro Kahneman jogar mais de 80% dos jogos. Para mim isso é muito solução. É muito solução. É claro que a gente sonha com a gestão do Guerra que está começando agora, ainda aos tropeços. Eu vou falar disso em próximos vídeos, né? Estamos fechando aí 10 dias de gestão oficial, né? Oficialmente, com o Guerra à frente do clube ali. Tem algumas derrapadas de início, algumas
alguns contratempos, alguns processos que ainda não se estruturaram, que a gente tem que ficar de olho nisso tudo, mas me cheguei a me perder. Por que eu tô falando disso do Guerra, cara? Mas assim, ó, o Kahneman especificamente... tem uma coisa do Guerra que não era isso que eu ia falar, mas eu lembrei agora. Tanto ele quanto o Odorico, né, falaram do Kahneman. O Guerra disse que o time começava com ele, o Odorico também sinalizou. Isso faz crescer o olho, né? Isso faz crescer o olho. Faz crescer o olho do empresário do Kahneman, né? Pô, eu sou tão importante assim, né? Só que agora acabou a eleição, acabou... Não, só um pouquinho, mas vamos conversar. Então, eu acho que tem que dar a freada no empresário para entender que, tipo, até porque ele sabe que o Grêmio não tá nadando em dinheiro. Tá, mas eu lembrei o que eu ia falar. A gestão do Guerra tá começando e é óbvio que a gente espera que esse profissionalismo se instaure, entre um executivo, entre um CEO, entre não sei o que, os processos comecem a rolar e com isso a gente consiga achar novos Jeroméis, né? Achar novos Kahnemans, achar novos Hevers, né? O Hever, lembra do Hever? Era um bom zagueiro, chegou a pegar a seleção brasileira. Espero muito que isso aconteça, sabe? Mas a verdade, cara, é que a gente conta nos dedos quantos zagueiros do nível do Kahneman a gente achou nos últimos anos. Né? Pega do Mauro Galvão, início desse século, até agora, cara. Cara, os melhores, assim, estão no nível daquele Rodolfo. Lembra do Rodolfo? Cara, o resto é Eraso, Evaldo, não sei o que, Domingos. Bom, não vou nem falar da Série B ali, mas o próprio Pereira, né, que ficou depois. Cara, né, Werley. Assim, pra achar um Kahneman, cara, às vezes é coisa de 20 anos. Às vezes, sabe, que seja 5. São 5 anos sofrendo as consequências de ter um zagueiro menos qualificado ali, um Paulo Miranda, um Tonhão, sabe, cara? Então, assim, quando se acha um Kahneman, eu sou da tendência, eu sou da teoria que, cara, a gente erra muito em todas as posições. E é do futebol, às vezes até gestões competentes erram, porque meio que tudo é aposta, né? Claro que tem formas de errar menos, né? Isso é outro debate, mas até as boas gestões, até o Real Madrid erra, né? Então, quando tu acha, cara, segura, até porque é muito caro também conseguir um novo Kahneman, né? Tu tem que, às vezes, pagar luvas, às vezes pagar não sei o que, o salário não vai ser muito diferente do Kahneman. Então, sabe, eu sou da teoria que tem que segurar. E eu acho que se a gente tiver um Walter Kahneman aos 31 anos jogando 80% dos nossos jogos, cara, isso é solução. Isso é solução. Aí também tem gente que fala, mas isso aí pra zagueiro é muito, tem que pagar isso pra quem decide jogos. Cara, quem é que não decide jogos, cara? Eu sei que os atacantes são mais valorizados, é óbvio, né? Enfim, mas, cara, o Neuer, goleiro da Alemanha, decide jogos. Sabe? O Maicon, que não é atacante, no auge dele, decidiu muitos jogos pro Grêmio. Jeromel e Kahneman decidiram muitos jogos. Quantos jogos a gente deixou de perder ou de empatar graças à zaga Jeromel e Kahneman? Isso é decidir jogos, cara. Isso é decidir jogos. A gente sabe que o Kahneman, a grande ponto de interrogação aqui é físico. Agora, se ele tiver em condições, se ele tiver em campo mais de 80% dos jogos, certamente ele está contribuindo muito com o Grêmio nestes mais de 80% dos jogos. Uma tendência é que não faça 80% dos jogos, faça 60%, 70%, que na verdade é a tendência, eu acho, para todos os jogadores, né? Às vezes o Renato vai poupar, às vezes o cara está sendo preservado por outro motivo, às vezes, sei lá. Se bem que esse ano até é mais possível, tá? Porque o calendário não é tão... É só a Copa do Brasil e Brasileirão. Então, esse ano até que talvez dê para chegar lá. Mas se chegar, ótimo. Significa que o Kahneman tá ótimo, tá voando. Então, eu sinceramente, eu fico na dúvida, eu não acho absurdo, tá? Eu fico, assim, bem... eu não achei essa proposta do Grêmio absurda, como eu acho que alguns gremistas estão dizendo e estão achando. Mas é óbvio que tem um limite, né? Tem um limite. E eu tenho receio de que o empresário do Kahneman não aceite. Não. Seguinte, é 900, é não sei o quê. Porque numa dessas também, o Kahneman quer voltar para a Argentina e não está sabendo dizer não, né? E aí a forma de dizer não é falar, não, a gente quer aumentar o salário para 900, mais gatilhos. Foi o que eu ouvi falar, tá? Não sei se confere, mas 900, mais gatilhos e 4 anos, não sei o quê. Olha, Kahneman, neste caso, cara, obrigado por tudo. Eu, Lucas, vou achar uma pena, né? Vou achar uma pena, eu acho que a gente perde um porto seguro do time. Mas assim, cara...
essas últimas temporadas do Kahneman criaram um ponto de interrogação da parte física que eu acho muito importante que se tenha esse gatilho, sabe? Que se tenha essa... É um resguardo pro clube. Porque, cara, nos últimos anos o Kahneman ganhou 800 mil por mês para muitas vezes ficar em casa. Muitos destes meses o Grêmio jogou 800 mil reais no lixo. Né? Então, assim, se a gente vê que deu uma zebra no Kahneman de novo, putz, ele ia engrenar e deu mais uma questão física e tal. Cara, é 400, é metade. Ainda é muito dinheiro? É, mas também é, né? Todo jogador que tu tem na vida corre esse risco também, né? Aí tu não contrata ninguém, né? Só que assim, também é um risco em prol de ter Walter Kahneman em campo, né? É o risco, mas mirando no acerto, na benesse, né? Enfim, no bem, no ganho, essa é a palavra. Que é ter Walter Kahneman em campo, cara. É um baita ganho. Então tu arrisca, tu vai tentar, tu faz um contratinho de 2 anos. Eu gosto, tá? Eu gosto, eu posso ser voto vencido, talvez esse vídeo aqui ganhe uma chuva de mais de dislikes do que de likes. É do jogo, talvez os comentários também, a galera caia contra, mas assim, cara, o que eu vou dizer pra vocês, cara? Eu já vi tanto Evaldo, tanto Eraso chegando no Grêmio, tanto... Eu não vou ficar citando aqui porque é enlouquecedor se eu ficar citando, sabe? E como eu disse, é claro que a gente espera que a gestão Guerra com profissionalismo consiga nomes melhores e mais certeiros, né? Óbvio que sim, mas só que já tem um aqui em casa. Esse é meu ponto, já tem um em casa. É menos tempo perdido, menos grana investida, menos... Não sei o que. Já tem um aqui em casa. Ah, mas 700 mil é muito, mas só vai acontecer isso se ele jogar 80% dos jogos. E se o Walter Kahneman jogar mais de 80% dos jogos, isso não é problema, isso é solução. Enfim, eu pelo menos penso assim. Digam aí nos comentários o que vocês pensam. Eu sei que o assunto é polêmico, eu sei que tem muita nuance, muita camada. Mas, pelo que se sabe, a negociação está na mesa, a proposta do Grêmio está na mesa. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.